Certo ou errado, a população brasileira é resultado de uma mistura entre diferentes etnias. Certo. A população brasileira é formada a partir de uma mistura de diferentes etnias, como negros africanos trazidos como escravos, índios nativos, europeus colonizadores, além de imigrantes de outras partes do mundo que vieram para o país em diferentes momentos da história. Certo ou errado, a maior parte da população brasileira é descendente de europeus. Errado. Embora a colonização europeia tenha tido grande impacto na formação da população brasileira, a maioria dos brasileiros é descendente de africanos e indígenas. Certo ou errado, os indígenas brasileiros foram os primeiros habitantes do território. Certo. Os indígenas habitavam o território brasileiro muito antes da chegada dos europeus e são considerados os primeiros habitantes do país. Certo ou errado, os africanos foram trazidos ao Brasil como escravos para trabalhar nas plantações de cana-de-açúcar. Certo. Os africanos foram trazidos ao Brasil como escravos para trabalhar nas plantações de cana-de-açúcar, principalmente durante o período colonial. Certo ou errado, os imigrantes europeus que vieram para o Brasil no século XIX eram em sua maioria italianos e portugueses. Certo. Os imigrantes europeus que vieram para o Brasil no século XIX eram principalmente italianos e portugueses, além de um grande número de espanhóis e alemães. Certo ou errado, a imigração japonesa para o Brasil teve início no final do século XIX. Errado. A imigração japonesa para o Brasil teve início no início do século XX, em 1908, quando o primeiro navio com imigrantes japoneses chegou ao Porto de Santos. Certo ou errado, a população brasileira tem uma grande diversidade cultural. Certo. A população brasileira é muito diversa em termos culturais, com uma grande variedade de tradições, línguas, religiões, culinárias e costumes. Certo ou errado, o processo de miscigenação foi incentivado durante o período colonial no Brasil. Errado. O processo de miscigenação no Brasil ocorreu de forma natural, como resultado do contato entre diferentes grupos étnicos, e não foi incentivado pelo sistema colonial, que promovia a manutenção da hierarquia social baseada na raça e na cor da pele. Certo ou errado, a formação da população brasileira é resultado de um processo histórico complexo e marcado por desigualdades sociais. Certo. A formação da população brasileira é um processo complexo e que envolve diferentes fatores históricos, sociais e culturais, além de ter sido marcado por desigualdades, exclusão e violência contra as populações indígenas e negras. Jonatas Rosário Quintão, 18 de abril de 2023, 18 horas. Como se formou a população brasileira? Negros, índios, europeus e tudo mais. Jonatas Rosário Quintão, 18 de abril de 2023, 18 horas e 3 minutos. Certo ou errado, as guerras podem afetar negativamente a população de um país. Certo. As guerras podem ter efeitos devastadores na população de um país, causando mortes, deslocamentos forçados, fome e destruição de infraestrutura. Certo ou errado, as epidemias podem ter impacto significativo na população de um país. Certo. As epidemias podem causar grande impacto na população de um país, com consequências como mortes em massa, sobrecarga dos sistemas de saúde e desorganização da sociedade. Certo ou errado, a entrada da mulher no mercado de trabalho foi um processo rápido e fácil. Errado. A entrada da mulher no mercado de trabalho foi um processo gradual e difícil, que envolveu lutas por direitos e igualdade de oportunidades. Certo ou errado, os métodos contraceptivos são importantes para o controle da natalidade. Certo. Os métodos contraceptivos são fundamentais para o controle da natalidade e a promoção da saúde sexual e reprodutiva. Certo ou errado, a pirâmide etária pode ser usada para analisar a estrutura da população de um país. Certo. A pirâmide etária é uma ferramenta útil para analisar a estrutura etária da população de um país, mostrando a distribuição de idade e gênero. Certo ou errado, o envelhecimento populacional é um problema enfrentado por muitos países atualmente. Certo. O envelhecimento populacional é um problema enfrentado por muitos países, que têm cada vez mais pessoas idosas e menos jovens em idade ativa. Certo ou errado,
O crescimento populacional descontrolado pode levar a problemas ambientais. Certo. O crescimento populacional descontrolado pode levar a problemas como desmatamento, esgotamento de recursos naturais e poluição ambiental. Certo ou errado, o racismo e a xenofobia são problemas que afetam a coesão social de um país. Certo. O racismo e a xenofobia são problemas graves que podem afetar a coesão social de um país, gerando conflitos e exclusão de grupos minoritários. Certo ou errado, a educação é importante para o desenvolvimento social e econômico de um país. Certo. A educação é fundamental para o desenvolvimento social e econômico de um país, permitindo que as pessoas tenham acesso a empregos melhores e contribuindo para a formação de uma sociedade mais justa e igualitária. Certo ou errado, a urbanização pode levar a problemas como congestionamentos e poluição. Certo. A urbanização pode levar a problemas como congestionamentos de trânsito, poluição do ar e desigualdades socioeconômicas. Certo ou errado, as mudanças climáticas podem afetar negativamente a população de um país. Certo. As mudanças climáticas podem ter efeitos graves na população de um país, como aumento da temperatura, eventos climáticos extremos e elevação do nível do mar. Certo ou errado, a violência urbana é um problema enfrentado por muitas cidades do mundo. Certo. A violência urbana é um problema grave enfrentado por muitas cidades do mundo, com impacto na segurança e na qualidade de vida das pessoas. Jonatas Rosário Quintão, 18 de abril de 2023, 18h04. Certo ou errado, a desigualdade social pode afetar a saúde da população de um país. Certo. A desigualdade social pode afetar a saúde da população de um país, com consequências como maior incidência de doenças, menor expectativa de vida e acesso limitado aos serviços de saúde. Certo ou errado, a migração pode ter impacto significativo na estrutura e na dinâmica da população de um país. Certo. A migração pode ter impacto significativo na estrutura e na dinâmica da população de um país, com consequências como mudanças na distribuição geográfica e na composição étnica e cultural. Certo ou errado, a urbanização pode levar a problemas de moradia e saneamento básico. Certo. A urbanização pode levar a problemas de moradia precária, falta de saneamento básico e desigualdade na distribuição de serviços públicos. Certo ou errado, as políticas de planejamento familiar são importantes para o controle da natalidade e a promoção da saúde reprodutiva. Certo. As políticas de planejamento familiar são importantes para o controle da natalidade e a promoção da saúde reprodutiva, permitindo que as pessoas tenham filhos de forma consciente e responsável. Certo ou errado, a pobreza pode ser um fator determinante para a exclusão social e a marginalização de grupos vulneráveis. Certo. A pobreza pode ser um fator determinante para a exclusão social e a marginalização de grupos vulneráveis, como crianças, idosos e pessoas com deficiência. Certo ou errado, a discriminação de gênero pode ter impacto significativo na dinâmica populacional de um país. Certo. A discriminação de gênero pode ter impacto significativo na dinâmica populacional de um país, com consequências como menor participação das mulheres na força de trabalho e desigualdade na distribuição de recursos. Certo ou errado, as políticas de imigração podem afetar a composição étnica e cultural da população de um país. Certo. As políticas de imigração podem afetar a composição étnica e cultural da população de um país, permitindo a entrada de pessoas de diferentes origens e influenciando a diversidade cultural. Certo ou errado, a violência doméstica pode ter impacto na saúde e na qualidade de vida da população. Certo. A violência doméstica pode ter impacto na saúde e na qualidade de vida da população, afetando principalmente mulheres e crianças. Certo ou errado, a promoção da igualdade racial e étnica é fundamental para a construção de uma sociedade justa e inclusiva. Certo. A promoção da igualdade racial e étnica é fundamental para a construção de uma sociedade justa e inclusiva, permitindo que todas as pessoas tenham acesso aos mesmos direitos e oportunidades.